Agora a gente vai falar sobre dor. Oh, assunto chato, né, gente? Sentir dor é chato demais. Só que ao mesmo tempo acontece com muita gente, uma parcela muito grande da população convive com dores crônicas. E quando é crônico, significa que acontece com grande frequência, muito maior do que a gente gostaria, né? Vamos saber diferenciar o que é uma dor momentânea de uma dor crônica? Quando a gente deve procurar ajuda, quando não? Eu tô recebendo hoje aqui o Bernardo Sampaio, que é fisioterapeuta. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Tá aí uma coisa terrível, né? Mas fazer o quê? Pois é. Muita gente convive com ela, é bom a gente saber o que fazer nos momentos piores, né? Agora, o que me preocupou quando eu estava lendo ali a pauta, me informando mais sobre o assunto, é que realmente uma parcela enorme da população do mundo convive com dores diariamente, não é? Sim, sim. E dor a gente não pode levar como uma coisa de outro mundo, né? A gente tem que estar ciente que a dor ela vai estar presente na nossa vida e que a gente tem que arrumar um jeito de aliviar. Eu cresci ouvindo a frase, a dor é nossa amiga. A gente pode levar isso como uma verdade, porque é um primeiro sinal de alerta de que tem alguma coisa errada? Isso, né? Então, realmente, às vezes tem alguma coisa errada e a gente precisa ir atrás para ver se realmente essa coisa errada ela pode prejudicar ou pode se prolongar, virar persistente, até virar alguma coisa crônica que vai começar a atrapalhar na sua função do dia a dia e tudo mais. E toda dor tem que ser investigada? Porque o que acontece com muita gente, acho que a maior parte da população, é que sente uma dor aqui, ai, dá uma fisgada na lombar. Aí vai lá, toma um remedinho em casa, passa uma pomada, um gel, dá aquela aliviada, toca o barco, toca a vida. Depois de um tempo, essa dor aparece de novo. E fica nos paliativos a vida toda. Toda dor deve ser investigada ou a gente precisa saber, primeiro, detectar que tipo de dor que a gente deve levar mais a sério ou não? Isso é um assunto muito legal, Regiane, porque a automedicação é um perigo até. É uma realidade. E é uma realidade, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, assim, uma coisa que é fácil da gente distinguir, por exemplo, a dor muscular. Às vezes faz uma atividade muito com excesso, muito mais forte do que está acostumado, vai ter uma dor muscular. Dor muscular, geralmente, ela passa em 48 horas. Então, às vezes, existem alguns medicamentos que as pessoas acabam tomando, né? Mas ela tem que passar em 48, 72 horas. E muitas vezes a dor foi causada por um excesso de exercício, você pediu mais do músculo do que ele está acostumado a fazer, uma caminhada, enfim. Exatamente. Isso é uma dor tranquila, que a gente não deve se preocupar. Tranquila, ela vai desaparecer. Tá. Existem algumas outras que podem estar prejudicando alguns movimentos, e esses movimentos sendo prejudicados ao longo do tempo podem gerar alguns fatores mecânicos que desencadeiam sintomas persistentes, e aí levando, às vezes, até alguma degeneração, alguma inflamação, irritação de algum tecido, que vai dar uma coisinha um pouquinho mais forte, aí limitar um pouquinho o dia a dia. Tá bom. Quais são as principais reclamações da maior parte das pessoas? Qual parte do corpo que costuma doer mais? Isso. Pode variar um pouquinho de acordo com a atividade que a pessoa exerce, ou a atividade que ela fica em casa, fazendo algumas coisas. Então, essa prevalência de lesão assim, ou de dor pode mudar um pouquinho. Mas, em geral, a gente tem muita queixa de coluna lombar, quadril e joelho. Eu acho assim, pegando todos os dados, em geral, a gente pode colocar coluna lombar e joelho. Tá. E existe uma diferença entre as maiores reclamações entre homens e mulheres? As mulheres têm mais dor nessa região do corpo, os homens naquela, ou não? Existe, né? A mulher no joelho, ela acaba tendo um pouco mais de reclamação no que a gente chama de dor anterior, que é aquela dor bem na frente do joelho, que dá para subir, descer a escada. Entendi. O homem também tem esse sintoma, mas é menos comum do que nas mulheres. Tá. E as dores hoje podem vir, eu imagino, claro, tem uma somatória de fatores aí, né? Mas a gente pode colocar o estresse também como um vilão para as dores crônicas, como causadoras de situações que poderiam ter sido evitadas se a pessoa não tivesse exposta a tanto estímulo, a tanto estresse? Sim, com certeza. Quando a pessoa está com dor, ele acaba, vamos falar assim, um caldeirão. Imagina um caldeirão que está ligado no fogo máximo, lá borbulhando. Esse é o seu sistema nervoso com dor. Né? A gente tem que lembrar que a dor, o local, assim, é só uma resposta. O processamento dela ele é central. Então a gente está com esse caldeirão borbulhando e já está dando sintoma. O estresse vai fazer aumentar mais ainda esse fogo. Então, uma bola de neve? Isso, ele porque pode a dor estressa também, né? Isso. Então, ele pode aumentar essa sensibilidade. As alternativas são meios para diminuir essa sensibilidade. Um dos gatilhos para o aumento da dor realmente é estresse, falta de sono, né? Então, uma recuperação do corpo, atividade física.
é essencial, né? Então tem vários outros fatores para a gente conseguir controlar as dores mais crônicas. É interessante você falar de atividade física, porque tem muita gente que está com dor e usa isso como, não vou colocar desculpa, porque às vezes a dor realmente é muito limitante, né? Sim. Mas acredita que a dor é um fator para não fazer atividade. E muitas vezes a atividade física é justamente o que vai combater aquela dor, né? Exatamente, né? Então, a gente tem que usar, existem muitos trabalhos sendo publicados em relação a exercício com dor crônica. Né? Então, por exemplo, o exercício aeróbico, você sabia que ele tem um fator analgésico? É mesmo? Então, ele pode produzir analgesia com o exercício. Claro que não qualquer exercício, né? Quando a pessoa tem dor crônica, tem que ser uma coisa muito bem assistida, isso, né? quando existe já alguma limitação, é necessário a indicação de algum profissional, uma avaliação de algum profissional para ver o que ela pode fazer ou não. Agora, a importância de se combater e de se amenizar, né, a dor dessas pessoas que vivem com dor crônica, principalmente, porque ela pode ter consequências ainda mais graves, né? Além de ter uma limitação na vida, nas relações sociais, de trabalho, tem muita gente que entra em depressão, né? Sim, muita gente entra em depressão, porque às vezes associa com problemas no trabalho ou problemas relacionados no âmbito familiar. Que existe uma certa rejeição, às vezes, das pessoas não acreditarem que a pessoa sente dor. Falar, a sua dor é psicológica. Tudo bem, a dor tem o processamento central. Só que quem está sentindo dor é a pessoa, então ela sabe que existe essa dor. Né? Basta a gente realmente descobrir a causa e tentar ajudá-la. E eu consigo imaginar também que o estilo de vida que a gente leva hoje, a gente tem aqui até uma maquete da coluna, eu queria que você apontasse pra gente, aonde que a dor pode surgir? Porque a gente fica muito tempo sentado, dependendo da profissão, muito tempo na frente do computador, dependendo ainda do que a pessoa faz da vida, muito tempo em pé. Então, esse período prolongado na mesma atividade, independente da atividade que seja, pode prejudicar muitas vezes a coluna, né? Sim, e você falou que a coluna lombar é a parte onde mais tem sofrido, né? Qual que é a região aqui? A coluna lombar, eu trouxe essa coluna colorida justamente para a gente diferenciar as regiões. Então, a coluna lombar é essa região que ela está em azul aqui. Né? Essa parte de porção de baixo aqui, né? Isso que está em azul aqui embaixo. Tá. Então, muito tempo, postura prolongada, sentada, a gente pode fazer uma inversão da curvatura. Como é que a gente pode traduzir isso para ficar um pouquinho mais fácil? A coluna lombar, a curvatura dela é uma lordose. Então é um Czinho para trás. Muita gente acha que lordose é uma patologia. Não é. Lordose é uma curvatura normal que é justamente para distribuir o peso da coluna. Quando a gente senta, a gente muitas vezes acaba mudando essa curvatura. Então uma coisa que seria assim, acaba ficando um pouquinho mais assim. Né? Não há problema algum nessa inversão. Né? Agora, por muito tempo, eu posso irritar um pouquinho as estruturas. Vamos fazer um teste? Vamos, claro. Aqui, ó. Faz assim. Puxa com tudo lá para trás. O que acontece? A gente está, né, esticando aqui todas as outras estruturas, sobrecarregando uma outra parte. Puxa bem forte. Isso, ele aumenta, né? Muito bem, agora volta. Mexe um pouquinho. Faz o exercício. E você fez o quê? Aliviou. Tô compensando, né? Aliviou a sua dor que você estava sentindo no tecido. Esse estiramento que você deu no tecido, ele é uma tensão mecânica. Então, levando isso lá para a lombar, quando a gente muda essa curvatura, a gente faz igual com o dedo. Né? Basta só mudar a posição ou ajustar a postura e movimentar um pouco para tirar essa tensão. Tá certo. Vamos dar uma olhada, então, nesses produtos que estão aqui. Alguns eu já conheço, né? A gente já convive com algum tipo de dor, a gente sempre tem, né? Então, por exemplo, bolsinhas térmicas, que a gente normalmente precisa ter, até porque esse é o tipo de paliativo que não faz mal, né? Não faz Não mal. é o tipo de coisa, não é como tomar um remédio, por exemplo, que pode ter algum efeito colateral, né? Uma bolsinha de água quente ou uma bolsinha fria, no caso de uma contusão, é bacana a gente fazer uso, né? Sim. A bolsa de água quente, a gente recomenda para uso mais quando sentir que é mais uma rigidez muscular, uma coisa que está limitando um pouquinho os movimentos, né? Então, eu coloco a bolsa de água quente no local, justamente para aliviar um pouco, por exemplo, a tensão muscular. Esse é o mais indicado. Em alguns casos que já foi diagnosticado, às vezes alguma tendinopatia, que seriam as tendinites, por exemplo, em alguns casos a gente acaba usando gelo para controlar um pouquinho a inflamação e controlar um pouquinho o edema, que é o inchaço. Então, o gelo ele é mais benéfico para isso do que o quente. Então, um exemplo clássico, torção, né? O entorse do pé.
primeira medida, gelo no local para controlar a irritação edema, e controlar né? o aumento de edema, que isso pode depois atrapalhar um pouquinho no processo de reabilitação. Tá bom. E essas coisinhas aqui fofinhas, a gente usa em que situações? Isso, eu trouxe uns dois modelos de apoio lombar que a gente utiliza para as pessoas, que algumas pessoas precisam para manter a curvatura da coluna lombar enquanto estão sentadas, né? Principalmente por períodos muito prolongados, que a gente estava falando dessa irritação do tecido, para justamente aliviar isso aí. Aí esse é o teste que eu gostaria de fazer com você sentada, se fosse possível. O que você acha? Como é que é, perdão? É o teste que eu gostaria de fazer com você sentado, sentar na cadeira. Vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, eu dou um recadinho e volto já, então você faz o teste comigo, nenhum. tá? E eu quero inclusive complementar, porque tem uma pergunta que tem a ver com a dor lombar e cervical aqui, pode ser que tenha a ver também com esse tipo de objeto que você trouxe. A Ana Ribeiro, ó, ela disse o seguinte, sente muita dor lombar e cervical, principalmente quando ela tá passando roupa. Se existe um jeito de passar roupa sem sentir dor, você vai colocar uma situação pra mim e de repente você pode complementar com a pergunta dela aqui. Vamos fazer o teste então? A cadeira já tá aqui. Vamos lá. Posso me sentar? Pode. Senta, encosta bem para trás da cadeira, no máximo que você consegue. Eu vou pedir para você só dobrar um pouquinho para frente. O microfone vai atrapalhar um pouquinho, mas não tem problema. A gente tem a caixinha. Deixa eu tirar que eu ponho de novo depois. Não, pode encostar. Encosta o bumbum aqui na cadeira. Aqui? Isso, aí dobra. Eu vou colocar, desculpa. Eu vou colocar esse apoio. Encosta agora de novo. Ai, que bom, ele dá um alívio mesmo, dá um né? alívio. É verdade. Então ajuda Porque você. como a gente já tem essa curvatura, algumas pessoas ainda mais, né? A gente sente que falta alguma coisa mesmo nas costas, né? Quando a gente Isso, encosta, dependendo da poltrona ou da cadeira. Exatamente. Que bom! Realmente dá um conforto, muito bom. Gostei. Então, quer dizer, esse tipo de acessório é fácil de encontrar nessas casas especializadas em saúde, né? A gente pode fazer até melhor, até mais fácil, uma toalha fofinha, alguma coisa, chegar numa densidade também. Uma almofada enrolada. Isso, já vai ajudar. E no caso da Ana, o que ela pode fazer então? Tá passando roupa, tá sentindo dor, como que ela pode fazer algum tipo de exercício para compensar essa dor ou encontrar uma outra posição que ela não sinta tanto desconforto ao passar a roupa? Ô, Ana, geralmente quando a gente está passando roupa, se a tábua está muito baixa, a gente acaba ficando muito dobrado aqui. A sugestão é fazer a compensação. Levantar a tábua, de repente, então, levantar a tábua ou passar a roupa por um tempo, parar um pouco, mexer o braço, soltar um pouco a coluna, pescoço, e aí voltar a fazer a atividade. Mas procura regular a altura da tábua para você não ficar tão encurvada. Essa é uma dica importante. Tá certo. Bom, e ficar muito atento às dores, né? Porque realmente ela é um sinal de que pode ter alguma coisa muito importante ou grave até acontecendo com você, ou questões que a gente pode combater facilmente, né? A gente está falando aí de dores de uma forma geral, artrite, artrose, até quem tem dores de cabeça com muita frequência. Tomar muito cuidado com os analgésicos, como a gente sempre diz aqui, né? Porque eles podem até ser um fator mais complicante ainda daquela doença, né? Com certeza, podem potencializar. A gente sabe, por exemplo, que dor de cabeça, tem alguns estudos mostrando que o consumo em excesso de alguns medicamentos pode ser um dos fatores do gatilho da migrânia, por exemplo. Pois é, então vamos tomar cuidado, né, gente? Deixa eu agradecer então o Bernardo Sampaio, que é fisioterapeuta, esteve com a gente hoje falando sobre dores, né? Obrigada pela presença aqui, viu? Foi um prazer. Até uma próxima, prazer foi todo nosso. Tchau, tchau. Muito bom, né? E obrigada a você também que participou com a gente aqui através do nosso Instagram.